Muito bem, gente. Hoje é o segundo domingo que nós estamos refletindo aqui sobre as 10 leis da liberdade. Esse é o nosso tema, vai ser o nosso tema por algumas semanas. Começamos na semana passada, queria apenas relembrar, talvez você não estivesse aqui, talvez você não esteve aqui na semana passada, e colocar esse slide que fala sobre a crise moral e ética pela qual a gente passa hoje no nosso país. Essa, especialmente, foi uma semana muito tumultuada e, enfim, uma série de fatos tem acontecido e que levantam ainda mais a necessidade de nós pensarmos sobre algumas questões éticas, algumas questões morais. Essa é uma questão que precisa ser falada na igreja, é uma questão que precisa ser discutida. Tivemos aí uma semana daquele caso daquela menina, né, que foi apedrejada na cabeça por 2 evangélicos quando saía de um culto do candomblé. Tivemos nos Estados Unidos aquela cena horrível daquele jovem que entra numa igreja e mata 9 pessoas, dentre eles o pastor. Eu fiquei imaginando, né? Imagina eu aqui pregando, entra um cara aqui, começa a atirar em todo mundo, mata 9 pessoas, dentre eles eu, o pastor, no meio da pregação. Enfim, são questões morais, questões éticas que se levantam no nosso tempo e a gente precisa refletir sobre isso. Falamos na semana passada que na palavra de Deus nós temos a lei moral. Deus, do mesmo jeito que criou as leis naturais, as leis que regem a natureza, criou também as leis morais, leis que regem ou devem reger o comportamento humano, a maneira dos homens se relacionarem entre si e com o próprio Deus. Isso foi dito na semana passada, a gente fez uma introdução sobre a questão dos 10 mandamentos. Terminamos na semana passada com esse slide, falando que a lei moral expressa nos 10 mandamentos obrigado, Nazaré, é então uma expressão do caráter de Deus. Ela deriva do próprio ser de Deus. Deus é como ele se expressou nos seus 10 mandamentos. Vimos também que é uma expressão objetiva da vontade dele para nós. São leis que nos são dadas, e aí vem o terceiro ponto, não como um peso, mas como um dom da graça. Não são leis para a liberdade, mas são leis da liberdade. Elas são entregues ao povo hebreu quando eles já estão em liberdade, peregrinando pelo deserto, e não quando eles estão em escravidão na terra do Egito. Então, essas leis, elas são leis que Deus dá para que o povo aprenda o que significa viver em liberdade. Falamos sobre isso na semana passada e hoje nós vamos efetivamente entrar dentro dos 10 mandamentos e vamos começar a refletir sobre o primeiro deles, que você conhece muito bem: não terás outros deuses diante de mim. É este aqui, ó. Muito bem. Temos este neném aqui, vamos colocá-lo aqui. Cada semana a gente vai colocar umzinho aqui, tá bom? Para você não se esquecer dele, tá aqui na sua frente. Beleza. Ótimo. Não terás outros deuses além de mim. É assim que começa a lei moral de Deus. E eu queria gastar um tempinho com esse mandamento hoje, meus queridos. Porque esse é efetivamente o mais importante de todos os mandamentos. E por que é o mais importante? Porque dele dependem todos os outros mandamentos. Martinho Lutero disse isso já no século XVI, que ninguém comete ou cai ou quebra algum dos outros 9 mandamentos sem que antes quebre o primeiro mandamento. Quando você quebra qualquer um dos demais mandamentos, é porque antes você já quebrou esse primeiro.
Nós temos o primeiro mandamento que trata essencialmente do coração humano, do lugar que você tem dentro de si mesmo e que é reservado para alguma coisa muito especial. O livro de Provérbios diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Na verdade, a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre o lugar que existe dentro do nosso coração, o que significa guardar o nosso coração. Tem a ver diretamente com o que esse mandamento diz, não ter outros deuses. Como já foi dito aqui hoje, o povo hebreu, quando sai do Egito, saía também de um lugar em que se cultuavam vários deuses. Eles viviam dentro de uma realidade politeísta. E quando eles peregrinam, eles estão caminhando para Canaã, a terra prometida. E na terra prometida, entre os cananeus, aqueles povos que habitavam aquela terra, também havia o politeísmo. Ou seja, o lugar de onde eles saíam e o lugar para onde eles iam estava completamente submerso na realidade do politeísmo. Havia uma série de deuses, muitos deles mencionados no Novo Testamento e no Antigo Testamento, como, por exemplo, o deus egípcio Ra, como, por exemplo, Moloque, como, por exemplo, Dagon e, talvez o mais conhecido deles, Baal. São deuses que são mencionados nas Escrituras e que é muito importante que nós entendamos como que era a adoração politeísta, como que era a religião politeísta. Para você ter uma ideia, tudo era na base da barganha. Ou seja, aqueles povos acreditavam que forças superiores regiam e controlavam as circunstâncias da vida. E que, na verdade, essas forças, essas divindades, exigiam que determinados cultos, rituais, sacrifícios fossem feitos a eles, para que eles pudessem, então, conceder ao povo aquilo que o povo precisava e desejava. Então, se você queria ter uma boa colheita, você deveria oferecer a Baal uma série de sacrifícios, conforme ele exigia, ou conforme se entendia que era do agrado dele. Esses sacrifícios eram muitas vezes sacrifícios horríveis. O deus Moloque, que você vê ali no slide, é uma estátua que tem as suas mãos dessa forma, porque ali, naquelas mãos, eram sacrificadas crianças. Eles colocavam bebês. Você está vendo ali, inclusive, um sacerdote chegando com um bebê. Eles colocavam fogo ali, incendiavam, viravam uma grande churrasqueira, aqueles braços, e eles ali depositavam crianças para serem sacrificadas àquele deus chamado Moloque, para que ele pudesse abençoar e dar das suas dádivas ao povo. É nesse contexto que surge o povo de Israel, que sai do Egito, vivendo numa realidade como essa. E é muito importante que a gente entenda desde já, logo no início, que a mudança que deveria se estabelecer na mente daquele povo, o povo hebreu, o povo de Deus, do Deus verdadeiro, não é apenas uma mudança de politeísmo para monoteísmo. Não é apenas uma mudança de quantidade de deuses, deles não adorarem a vários deuses, mas apenas um Deus. Havia também uma mudança na estrutura básica pela qual o relacionamento com Deus acontecia. O Deus de Israel não era simplesmente um Deus que exigia sacrifícios para que pudesse abençoar o povo. Pelo contrário, é o Deus, conforme a gente lê no início dos 10 mandamentos, que tira o povo com mão poderosa do Egito, que abençoa primeiro, que dá da sua graça, e aí então espera que em gratidão esse povo o obedeça e o sirva. Há uma mudança não apenas na quantidade de deuses, mas na metodologia, no relacionamento entre esses deuses. Essa é uma grande diferença.
E é muito importante que a gente entenda também que essa religiosidade pagã de vários deuses, ela hoje existe sim em países como Índia e outros que trabalham ainda com essa lógica do politeísmo. Mas, meus queridos, é muito importante que a gente faça um exercício de entender e de contextualizar que, embora nós não dobremos os nossos joelhos e não sacrifiquemos crianças literalmente numa estátua incandescente, a realidade por trás dessas práticas ainda está presente. Quem melhor faz isso para a gente entender essa contextualização é o Tim Keller. Aliás, esse livro hoje serve de guia para a gente. É um livro que muitos aqui já têm, já compraram, Deuses Falsos. Um livro maravilhoso, a gente tem ali na livraria também. E ele, neste livro, fala algo muito impressionante. Eu separei algumas citações que eu vou colocar aqui ao longo da noite. Ele diz o seguinte: nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Quais são os deuses da beleza, do poder, dinheiro e do sucesso, senão os que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Podemos não ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. E certamente você se recorda de muitos casos de moças jovens que morreram numa sala de cirurgia porque estavam fazendo uma cirurgia estética, porque já eram perfeitas, mas queriam ficar mais do que perfeitas, já eram top, queriam ser divas, e aí aconteceu o que a gente muitas vezes tem visto nos jornais. Ele continua: podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riquezas e prestígio. Você está percebendo que se a gente caminhar por aí, nós vamos descobrir algo doloroso. Que essas mesmas divindades que realizavam e que exigiam sacrifícios horríveis, ainda atuam nos dias de hoje. Ainda estão na prática e no coração de muita gente. Ainda que não mais com esses nomes míticos, mas os nomes mudaram, mas a essência do que eles exigem continua sendo a mesma coisa. Um Deus falso, gente, é qualquer coisa que se torne um absoluto em nossa vida. Dá para entender isso? Um Deus falso, um ídolo, é qualquer coisa que se torne absoluto. O que é algo absoluto? O que é algo absoluto? É algo que está acima de qualquer avaliação crítica, de qualquer avaliação racional. Nós vimos aqui o caso da Jaqueline. Ela colocou o seu noivo como um Deus, ou seja, como algo absoluto na sua vida. Não importa quais argumentos fossem usados, ela estava literalmente como cega. Cega pelo seu Deus. O que nós percebemos é que muitas vezes nós, ao longo da vida,
vamos nos apegando e nos escravizando a determinados ídolos que literalmente nos cegam, se tornam absolutos. Realidades que nos levam a fazer sacrifícios, seja quais forem, para obter alguma coisa que nós queremos. O Tim Keller continua e ele vai dizer o seguinte: o coração do homem toma coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. E ele continua dizendo: achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Veja que um ídolo não é necessariamente alguma coisa negativa, ruim. Um ídolo pode ser, sim, uma coisa muito boa. Algo da criação de Deus maravilhoso para a nossa, como diz aquela musiquinha, para a nossa alegria. Algo que nos faz bem. No entanto, quando nós posicionamos essa coisa num patamar que só Deus deve ocupar, essas coisas acabam nos escravizando. E ele dá exemplos. Pode ser a família e os filhos, a carreira e o dinheiro, conquistas e aclamação da crítica, respeito e reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude, ou até sucesso no ministério cristão. Tudo isso pode se tornar um falso Deus. No meu caso, eu sou pastor, eu posso fazer do púlpito, eu posso fazer da igreja um ídolo. Eu posso fazer da minha família um ídolo. Quando eu torno essas realidades em coisas últimas, absolutas, acima de qualquer avaliação, acima de tudo, essas coisas se tornam falsos deuses. E é muito importante que a gente saiba o seguinte: o verdadeiro problema da idolatria não é o ídolo, mas é o idólatra. Será que a gente consegue entender isso? O verdadeiro problema da idolatria não é o ídolo. Porque o ídolo, como a gente disse, pode ser uma coisa boa. O verdadeiro problema da idolatria é o coração do idólatra. Essa é uma realidade importante porque nós vivemos num país que ainda carrega muito aquela questão da imagem, que ainda traz na memória, e quem não se lembra daquele pastor que na televisão pegou uma imagem da Nossa Senhora e começou a chutar e quebrou essa imagem todinha. A gente ainda vive num país onde os ídolos são muitas vezes vistos como coisas materiais. Então, para acabar com a idolatria, basta fazer o quê? Destruir o ídolo. Quebra o ídolo. Agora imagina, se um filho se torna um ídolo, e se o problema é o ídolo, o que nós temos que fazer? Matar o filho? Você percebe como esse argumento ele só é válido para essas coisas materiais, e é um reducionismo enorme dizer que o problema da idolatria é o ídolo. Porque o grande problema, você pode quebrar 500 ídolos e ele continuar vivinho no seu coração. Você pode quebrar tudo que lembre você aquilo, mas ele está lá dentro. Porque a questão não é o ídolo, a questão é o coração do idólatra. Então a gente precisa entender isso e aí responder essa pergunta: como a gente pode identificar então um ídolo? Como é que nós podemos identificar?
O Tim Keller nos dá 3 sugestões. Ele diz aqui o seguinte: em primeiro lugar, o que ocupa sua mente quando você não tem mais nada com o que se preocupar? É uma pista que ele dá para nos ajudar a identificar os nossos ídolos. Vocês sabem o que é isso? Uma bússola. Uma bússola, você sabe como funciona. Ela é um instrumento de direção. Então, se você tem uma bússola, você chacoalha ela, vira de cabeça para baixo, vira para um lado, vira para o outro, deixa ela no estado de repouso. O que acontece com ela? Ela vai sempre apontar para onde? Para o norte. É uma questão simples. O que é um ídolo? Você mexe, trabalha, sai, resolve um monte de problemas, enfim, ocupa sua mente com estudo, com prova, com desafios, com concurso, com uma série de coisas, e aí você chega num ponto que você relaxa. Aí você deita no seu travesseiro, não tem mais nenhuma responsabilidade. Quando você para de pensar no seu trabalho, enfim, você parou tudo. Para onde vai o norte, a bússola? Aonde aponta o seu pensamento? A direção em que permanentemente o seu pensamento aponta no estado de repouso pode muito bem ser um indicativo de que aquilo está se tornando um ídolo na sua vida. O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada com o que se preocupar? Segunda pergunta: como você gasta o seu dinheiro? Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se você quer saber onde está o coração de um homem, pergunte aonde está o tesouro dele. Onde está, onde você gasta realmente o seu dinheiro sem pensar. Porque é verdade, nós gastamos dinheiro com muita coisa. Né? A gente gasta dinheiro com um monte de coisas, e muitas delas a gente gasta chorando, não é verdade? Essa semana eu tive que consertar meu celular aí com o Galego aí. Cadê o Galego? Cadê o Galego? Ah, está escondido ali, né? Paguei ali uma grana chorando. Deixei meu celular cair no chão, o bicho rachou. Tive que gastar uma grana para consertar o celular. Mas dinheiro chorado, viu, Galego? Foi o dia mais chorado do ano, foi esse dinheiro que eu consertei esse celular. Para pagar um aluguel é um negócio que você paga chorando, não é verdade? Agora, tem coisas que você compra, você nem pensa. Você nem pensa. Coisas que você realmente compra com prazer. Não estou falando que tudo que você compra com prazer é um ídolo, mas é um indicativo para a gente pensar. Onde você gasta, como você gasta o seu dinheiro. E em terceiro lugar, uma outra pergunta. Como você reage diante de perdas e frustrações ou quando suas orações não são atendidas? É uma pergunta a se fazer. O Tim Keller começa esse livro falando sobre uma série de suicídios que ocorreram na América do Norte e na Europa em 2008, depois que estourou aquela grande crise imobiliária. Donos de bancos, grandes investidores, pessoas que eram responsáveis pela aplicação de milhões de dólares de muita gente, e de repente perderam tudo isso. E aí ele coloca o seguinte: muitos desses bilionários que viram de um dia para a noite, que perderam milhões de dólares, não conseguiram fazer outra coisa a não ser suicidar. Um indicativo de que quando nós perdemos algo que nós amamos, a gente se entristece, a gente fica de luto, é verdade, é natural. A gente fica triste até quando perde né? Quando morre um pet. A gente se entristece, é verdade. Ou então, como um amigo meu, né, que escreveu um texto de 2 páginas para falar da tristeza dele quando ele perdeu o canivete que ele tinha de estimação. Né? A gente se entristece, é verdade. Mas existem algumas coisas que, quando nós perdemos, devastam a nossa vida. É como se a nossa vida acabasse ali. Essas coisas, elas
podem muito bem serem ídolos. A questão não é se nós vamos nos entristecer, mas o que é que, diante da perspectiva da perda, a gente sente como se a gente não tivesse chão, que a nossa vida acaba ali. É um indicativo sobre aquilo que ocupa o nosso coração. O Tim Keller dá uma série de exemplos bem claros aqui. Eu queria só ler para vocês. Veja a variedade de ídolos que podem ocupar o nosso coração. Ele fala de ídolos teológicos. Ele fala erros doutrinários que produzem visões tão distorcidas de Deus que terminamos idolatrando um falso Deus. Ele fala de ídolos sexuais, vícios tais como pornografia, fetichismos, que prometem, mas não proporcionam um senso de intimidade e aceitação, ideais de beleza física em você e ou em seu parceiro, idealismo romântico, platônico. Ídolos, que ele fala aqui, mágicos ou rituais, como bruxaria e ocultismo. Toda idolatria é, no final, uma forma de mágica que procura se rebelar contra a ordem da realidade transcendente em vez de se submeter ao amor e à sabedoria. Ele fala ídolos políticos e econômicos, ideologias de esquerda, direita, libertárias que absolutizam algum aspecto da ordem política e o tornam a solução. Divinizar ou demonizar o livre mercado, por exemplo. Ele fala ídolos raciais, nacionais, racismo, militarismo, nacionalismo ou orgulho étnico que se tornem amargos ou opressivos. Será que alguém tem dúvida de que aquele menino que entrou naquela igreja e matou aquelas 9 pessoas tem um falso Deus na sua vida chamado racismo, superioridade étnica, ídolos relacionais, sistemas familiares disfuncionais de codependência, atrações fatais, viver sua vida através dos filhos. Ele fala também de ídolos religiosos, como moralismo, legalismo, idolatria pelo sucesso e por dons, religião como um pretexto para o abuso do poder. Será que não tem muitos pastores televisivos hoje que idolatram a si mesmos como se consideram ídolos? Palavras acima do bem e do mal, donos de toda a verdade. Ídolos filosóficos, sistemas de pensamento que tornam algumas coisas criadas no problema fundamental da vida, em vez do pecado, e tornam alguns produtos humanos ou empresas na solução de nossos problemas, em vez da graça de Deus. Ídolos culturais, individualismo radical, como no Ocidente, que torna a felicidade de um indivíduo em um ídolo, às custas da comunidade. Ou culturas do escândalo, que tornam uma família ou um clã em ídolos, às custas dos direitos humanos e liberdades individuais. Ídolos profundos, ele diz aqui, impulsos motivacionais e temperamentos tornados absolutos. Ele fala, idolatria do poder. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se eu tiver poder e influência sobre os outros. Idolatria da aprovação. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se eu for amado e respeitado por fulano de tal. C, idolatria do conforto. A vida só tem sentido e eu só tenho valor se eu tiver esse tipo de experiência de prazer, uma qualidade particular de vida. Ou idolatria do controle. A vida só tem sentido e eu só tenho valor se eu puder controlar a minha vida nessa área, ou a vida do outro. Veja, são ídolos. Então tem uma série de ídolos, gente. Veja, a gente está aprofundando um pouco as questões para ver que muitas vezes nós podemos estar aqui dentro. Nós podemos nos considerar cristãos, evangélicos, confessionais, dizer que Jesus é o nosso Salvador, mas na prática, do dia a dia, muitas vezes nós podemos estar dobrando nossos joelhos e colocando um lugar absoluto em coisas além de Deus. E muitas vezes em nome de Deus. Qual é a relação, para a gente caminhar para o fim,
entre idolatria e moralidade. Por quê? Porque o assunto aqui, gente, é ética. E aqui me chama a atenção uma coisa que eu queria compartilhar com vocês para a gente concluir. Eu falei no início que a justificativa para tudo que nós estamos aqui, essa série, a justificativa para essa série, é a questão da crise moral que nós estamos vivendo hoje. E aí eu comecei a falar de idolatria. É muito importante que a gente faça uma conexão aqui. Qual a relação entre idolatria e a questão da moral, a questão da ética? Por quê? Eu poderia simplesmente pensar que moral e ética tem a ver com relacionamentos sociais, com coisas aqui, entre os homens. Só que ele começa os 10 mandamentos, que são a lei moral de Deus, ele não começa falando sobre relacionamento entre os homens, ele começa falando sobre o quê? Não ter outros deuses. E qual é o relacionamento que existe, então, entre a idolatria e a moralidade e a ética? O texto que melhor fala sobre isso e que dá uma compreensão mais clara é o texto que eu queria ler rapidamente. Nós não vamos pregar e fazer uma análise, eu só quero chamar a sua atenção para a grande verdade que existe nesse texto. Veja só a profundidade com que Paulo fala sobre essa relação em Romanos capítulo 1, um dos textos mais importantes da Bíblia. Olha o que ele vai dizer aí, Romanos 1, de 18 a 32. Olha o que ele diz. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E veja só, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O
texto, gente, é muito forte, é muito profundo. E o que eu queria chamar a sua atenção aqui, gente, é apenas numa conexão. Eu quero que depois, quem sabe, você pode ler, estudar esse texto ao longo da semana na sua casa. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que muitas vezes passa despercebido, que é uma verdade que está nos mandamentos. O problema, gente, o verdadeiro problema que esse texto apresenta não está no final dele. No início, esse texto começa a falar de uma coisa. E no final, esse texto fala de outra coisa. Você vai perceber que no final ele fala de uma série de desordens sociais, de uma série de desordens morais. Só que ele coloca a razão dessas coisas num problema. Qual é esse problema? Ele usa dois versículos que nos ajudam. No 23 ele fala o seguinte: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E depois, no versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Você está percebendo que aqui nós temos em uma palavra, isso aqui se chama o quê? Idolatria. Quando você tira o Criador de cena, como a realidade última e absoluta, e coloca no lugar dele a criação. Coisas criadas em vez do Criador. Quando essas coisas se tornam a realidade última, a consequência disso, a consequência de um coração cheio de idolatria, qual é? Qual é a consequência deste problema? O texto usa 3 vezes a palavra entregou. Primeiro, no versículo 24, Deus os entregou a estes que trocaram o Criador pela criatura, a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Há quase que um trocadilho. Quando as pessoas trocam o Criador pela criatura, elas acabam também sujeitas a trocar a ordem estabelecida pelo Criador como a ordem natural. E a sexualidade é invertida. Por isso que ele usa aqui o exemplo do homossexualismo como um exemplo didático para falar isso. Porque uma vez que há uma troca do absoluto, há uma troca daquilo que o absoluto criou. Então ele está dizendo, Deus os entregou à impureza sexual. Depois ele vai dizer de novo, Deus os entregou a paixões vergonhosas, no 26. E depois ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. É muito forte a expressão Deus os entregou. Porque ele não diz assim, Deus veio e puniu, queimou todo mundo. Deus os entregou. Quer dizer o quê? Entregou, gente? Deus simplesmente fez o quê? Nada. Veja que para Deus salvar um perdido, ele precisa fazer algo. Mas para que um perdido se perca, basta que Deus não faça nada. Lembram do C.S. Lewis? Falando sobre o inferno, quando ele diz que há 2 tipos de pessoas. Um tipo, aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles, o outro tipo, para quem Deus, no final de tudo, vai dizer, seja feita a tua vontade. Deus os entregou, Deus simplesmente falou, olha, sigam a sua vida. Eu não queria que fosse assim, mas eu dei a vocês a liberdade. Então sigam a sua vida, mas vocês estão se destruindo. Sigam. E eles então se tornaram pessoas com coração duro, porque perderam a referência. E aí veja a consequência disso. Olha o texto. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios também de inveja, homicídio, rivalidades, engano. Quase que você pode encontrar os 10 mandamentos aqui. Voltando para os 10 mandamentos. Lembram que no início eu falei que você não pode quebrar nenhum deles sem antes quebrar esse. Por quê, gente?
Porque esse aqui é a base de tudo. Isso aqui é a árvore, aquilo ali são os frutos. Qual é a relação entre idolatria e moralidade? Isso pode ser respondido numa frase. O que cremos determina o que fazemos, e não o contrário. É o que nós cremos como verdade que se tornará prática na nossa vida. Tem muita gente que pensa que aquilo que a gente crê não importa. O que importa é ter uma vida correta. Só que se você crer errado, você vai viver errado. Alguém já disse o seguinte: uma teologia frouxa leva a uma moralidade igualmente frouxa. Eu posso dizer a você o seguinte: é possível sim que você tenha uma boa teologia e creia certo e viva errado. Mas se você leva a palavra de Deus a sério, você vai entender que uma teologia frouxa leva a uma moralidade igualmente frouxa. E aí você me pergunta, mas tem muita gente que não crê em nada e que tem um comportamento ético e moral muito bom. Um comportamento ético e moral cristão. Como a gente responde a isso? Como é possível viver corretamente sem crer corretamente? E aí eu te respondo de duas formas. Uma é uma coisinha preciosa chamada graça comum. Deus derramou da sua graça sobre as pessoas, e mesmo com o pecado que domina o nosso mundo, as pessoas muitas vezes não são tão más quanto elas poderiam ser. E em segundo lugar, eu queria falar para você que a nossa avaliação do que é uma vida moral correta é muito relativa. Porque a gente avalia o quê? O exterior. A Bíblia diz, Jesus trouxe essa compreensão que a verdadeira moralidade não é necessariamente o ato exterior, mas está no ato interior. E quem vê o ato interior, quem vê a intenção do coração, senão Deus? Então nós não podemos julgar nem para um lado nem para o outro. Podemos apenas entender, com base no que a gente está aprendendo hoje, que o que nós cremos é absolutamente determinante para a questão moral. Aquilo que você entende como não ter outros deuses vai ser absolutamente importante. É do Dostoiévski a frase famosíssima, mais clara sobre isso, impossível. Se Deus não existe, tudo é permitido. Quando você tira o referencial absoluto da sua vida, tudo se torna relativo. Tudo se torna... Veja, alguém tem autoridade sobre a sua vida. As suas decisões morais, elas se baseiam em alguma fonte de autoridade. Pode ser a mídia, pode ser algum livro, pode ser a pressão social do grupo, pode ser uma herança familiar. Enfim, são valores que nós carregamos. E o que nós estamos aprendendo aqui hoje é que se o nosso coração não estiver profundamente arraigado e comprometido com o Deus único e verdadeiro, nós vamos ser, sabe como que, gente? Um barco à deriva. Você está como um barco no meio do oceano, ao sabor das ondas e dos ventos. Você não tem a referência do absoluto. Não terás outros deuses além de mim. Essa é a versão negativa do mandamento. A versão positiva, qual é? Vamos ler juntos. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso está no Novo Testamento? Foi Jesus que disse? Foi também. Mas está onde? Deuteronômio, na Torá, nos livros da lei. Nós temos uma pérola como essa, que fala sobre o dever de amar o Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o único. Então, gente, eu quero terminar essa primeira reflexão sobre a questão da idolatria, desafiando você, em primeiro lugar, a refletir sobre o que efetivamente ocupa o lugar que só Deus pode ocupar na sua vida.
Todos nós podemos ter coisas, valores, pessoas, ideologias. Muitas vezes elas podem ser boas e coisas de Deus. Mas, por mais que aquilo se torne um ministério nunca pode ser mais importante do que o próprio Deus. E muitas vezes a gente faz isso. Coloca o ministério acima de Deus. Coloca a relação horizontal acima da relação vertical. O que nós estamos aprendendo aqui é que os nossos problemas morais e sociais, eles não se resolvem simplesmente na horizontalidade. Corrupção não é um problema moral, simplesmente. É um problema espiritual. Imoralidade não é um problema moral, simplesmente. É um problema espiritual. É preciso que a gente entenda e assimile isso com toda a nossa força. Que não dá simplesmente para a gente socializar a ética e a moralidade e tirar Deus da jogada. Porque aquilo que a gente crê é aquilo que a gente vai fazer. Uma moralidade apenas horizontal, ela perde a sua referência do absoluto. E ela fica sujeita àquilo que é o politicamente correto, ou aquilo que é o historicamente correto. E ela perde de vista a importância do eterno. Então, vamos levar isso para casa. Em primeiro lugar, vamos identificar os nossos ídolos. Vamos hoje, com sinceridade, fazer uma autoanálise. Olhar para dentro e pensar efetivamente o que é que hoje se tornou ou está se tornando um absoluto na minha vida. O que é que, obrigado, Nazaré, o que é que eu tenho divinizado, colocado acima de tudo mais? Pensar com honestidade. E ao invés de simplesmente eliminar isso da sua vida, a proposta hoje não é eliminar, a proposta é reposicionar. A proposta é colocar numa relação diferente. É entender que essa coisa não pode ser o absoluto. Algo que vale a pena todos os sacrifícios. E algo que você não pode viver sem. Isso, gente, é Deus. Nós vamos ter que reposicionar a nossa vida em relação a essas coisas. E aí entender que o desafio da moralidade, da ética, ele só se resolve, antes de mais nada, de joelhos. Porque você pode querer servir a Deus através de N causas, mas nenhuma delas pode se tornar um substituto para o lugar do próprio Deus na sua vida. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, quando a gente falar do 2º e do 3º mandamentos. Tomar o nome de Deus em vão. É quando a gente tem um ídolo. Muitas vezes a gente está engajado em algo de Deus, mas a gente quer, para justificar o nosso ídolo, dizer que é em nome de Deus, para santificar um ídolo. E nós vamos falar sobre isso e o perigo disso na semana que vem. Queria passar um vídeo para que você pudesse orar por 1 minuto e a gente vai terminar. Vamos passar um vídeo aqui, presta atenção nesse vídeo, e logo depois a gente vai estar fazendo uma oração. O pessoal do louvor pode vir também para a gente.
Em outras palavras, nunca confunda o tapete com o chão. Tá bom? Existe o tapete e existe o chão. Vamos orar?